Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus, Pai Santo. Pai, aqui estamos mais uma vez buscando, Senhor, aprender mais de Ti. Invocamos Teu santo nome, que é santo, Pai, e suplicamos ao Senhor para que possamos sentir a Sua presença em nossos corações, na nossa casa, no nosso lar, na vida da nossa família, Pai, pois reconhecemos que sem Ti, ó Deus, não somos nada. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, queremos expressar também toda a gratidão do nosso coração através dessa oração, dizendo que amamos o Senhor e queremos aprender mais de Ti, ó Deus. Por isso te pedimos que o Senhor venha nos ensinar a guardar as Tuas palavras em nosso coração. Fala conosco, ó Deus, através das Escrituras Sagradas. Tome, Senhor, a glória para Si de todo este tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje eu quero ler junto com vocês o livro de Atos, capítulo 12. Se você tiver com sua Bíblia, vamos fazer essa leitura do versículo 1 até o versículo 19. Amém? Eu creio que essa palavra vai falar grandemente aos nossos corações, porque é uma palavra que fala sobre libertação, fala sobre romper, sobre quebrar cadeias, quebrar correntes. Então está escrito assim, Atos capítulo 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázios. O rei Herodes era um perseguidor da igreja, um perseguidor de todos aqueles que testemunhavam o evangelho de Cristo. E ele fazia isso também para agradar aqueles que eram religiosos, os mesmos religiosos que tramaram para a morte do Senhor Jesus Cristo, que o perseguiam durante todo o seu ministério terreno. Então, para que Herodes viesse ter aliados dentre os judeus, aliados estes religiosos, sacerdotes poderosos, ele perseguia todo cristão, todo aquele que professava sua fé em Cristo Jesus. Então, nestes atos dele de perseguição, ele mata a espada Tiago, irmão de João, e também manda prender a Pedro. Ele manda prender Pedro. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 caternos de soldados para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, ele mandou prender Pedro e pediu para que 4 homens não tirassem os olhos de Pedro, mas que sim que vigiassem Pedro o tempo todo, para que depois da Páscoa ele apresentasse Pedro como um prêmio para os judeus religiosos, dizendo: olha aqui, eu prendi aquele que prega sobre Jesus Cristo, a fim de fazer com que o povo temesse conhecer mais sobre Jesus. A prisão dos apóstolos era um meio que eles usavam para tentar amedrontar as pessoas, para que as pessoas não tivessem interesse de conhecer a Cristo, porque todo aquele que quisesse conhecer a Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus tinha feito, era perseguido. E ali ele usava do seu poder para poder ali aprisionar todos aqueles cristãos. Quando ele faz isso e pede para que guardassem Pedro naquela prisão, né? Pedro
pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É isso que eu quero que você grave no seu coração hoje. Enquanto Pedro estava preso na prisão, à vista dos carcereiros, vigiado 24 horas por dia, a igreja na qual Pedro tinha fundado, a igreja orava em contínua oração, ou seja, numa constante oração pela vida de Pedro, intercedendo a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e as guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha só a situação na qual Pedro se encontrava. Pedro tinha dois guardas, um de cada lado. Ele estava com suas mãos algemadas a correntes e havia mais outros dois guardas na porta da cela, o tempo todo de olho em Pedro. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Lembrando que as prisões daquela época eram fundadas em cavernas, em tumbas, em lugares escuros, né? Em porões, eram lugares escuros, lugares de pouca luminosidade. E ali, diante daquele cenário, resplandece a luz de um anjo. Então, a luz de um anjo toma conta de todo aquele cárcere, de toda aquela prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo-lhe: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Ao mesmo tempo que o anjo toca em Pedro, as algemas quebram, elas caem ao chão. Ele desperta Pedro, pedindo para que Pedro tenha pressa, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ou seja, ele estava custando a acreditar que tudo aquilo era real, e era algo real. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual que lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então olha só todo o empenho do anjo. Ele traz luz sobre aquele cárcere escuro. Ele quebra as correntes, ali as algemas que aprisionavam as mãos de Pedro. Desperta Pedro e conduz Pedro pelo interior daquela cadeia até o lado de fora. E Pedro, tornando-se a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Ou seja, o anjo promoveu uma libertação, né, a comando de Deus sobre a vida de Pedro, conduzindo ele pelo interior de uma cadeia onde ele estava sendo o tempo todo vigiado, algo que para o homem seria impossível escapar daquela situação. Pelo contrário, se dependesse apenas de Herodes, Pedro ia ser apresentado como um prêmio, ia ser castigado, judiado como exemplo para todo o povo que não se deveria seguir a Cristo. Essa era a mensagem de Herodes. Ao mesmo tempo que ele ganhava a confiança ali dos judeus religiosos que também perseguiram a Cristo, ele também mostrava força e poder através da sua crueldade e da sua maldade. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti.
Mas ela afirmava que assim era e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. O que aprendemos com toda essa história de Pedro quando ele é aprisionado por Herodes? É simples de entender. O poder da oração. Toda essa manobra do anjo, todo esse movimento que o anjo promoveu de libertação na vida de Pedro, foi a comando de Deus, através de um pedido de oração. Então, perceba uma coisa: enquanto Pedro estava aprisionado, a igreja toda orava em contínua oração. Aí que está a força da oração, na perseverança. Assim é na nossa vida, não é diferente. Quando passamos por uma situação no qual nos sentimos aprisionados ou conhecemos alguém que está vivendo um verdadeiro cárcere, e esse cárcere não se dá apenas em barras de ferro, mas se dá através de vícios, através do pecado. Uma pessoa que precisa de libertação, muitas vezes por si só ela já não tem mais nem forças para orar por si mesma. Mas se existe alguém, uma igreja, se existe pessoas que oram pela vida dessa pessoa com fé, com perseverança, Deus, ele também atende essa oração. Entenda isso, meu irmão, que isso é muito sério. Quantas mães não oram pedindo para Deus libertar os seus filhos das drogas? Quantas esposas não oram pedindo para Deus libertar o marido da bebida, da pornografia? Quantos maridos não oram pedindo para Deus libertar suas esposas? Quantos pais não oram pelas vidas dos seus filhos? Não é diferente a oração dessa igreja. Esta igreja orava por libertação. E quando nós nos propomos a orar pela libertação de alguém, não podemos baixar a guarda. Precisamos orar em contínua oração, e isso será um serviço árduo. O que eu quero dizer com isso? Você só vai ver resultado quando a oração se trata de libertação a partir do momento que você passa a perseverar na oração. A perseverança na oração, a contínua oração pela libertação da vida de alguém, é o que traz um resultado favorável à sua oração. Por mais difícil que seja, porque eu sei que muitas vezes pensamos em desistir, pensamos em deixar de orar, abrimos mão de orar, e quando fazemos isso, baixamos a guarda. Ainda que não vejamos resultado, ainda que pareça não haver nenhuma mudança, se permanecermos perseverantes em oração, o resultado acontece quando menos esperamos. Até porque quando Pedro bate na porta daquela casa, aquelas pessoas que estavam orando pela libertação, pela vida dele, não imaginavam que ele já estava liberto. É isso que eu quero dizer para você. Se você perseverar em oração pela vida, pela libertação de alguém, a hora que você menos esperar, essa pessoa vai estar batendo na porta da sua casa dizendo: eu estou livre, eu estou liberta. E a oração de libertação, através da perseverança, ela se dá em todas as situações.
seja na libertação de um vício, seja na libertação das drogas, seja na libertação do álcool, seja na libertação de si mesmo. Tudo que engloba, tudo que envolve libertação, para que essa libertação ocorra, há necessidade de haver perseverança em oração. É simples assim. A contínua oração tem poder. A oração em perseverança é poderosa. É a oração que mais alcança resultado. Você está entendendo isso, meu irmão? Porque assim, quando você começar a orar pela libertação de alguém e perseverar, insistir nisso, o resultado ele vem quando você menos espera. Quando você menos espera. Então, para vermos alguém ser liberto, seja do que for, precisamos perseverar em oração. Não há outra solução para isso. Não há uma receita, um remédio, não há uma mágica para isso. É simplesmente uma ação que vai gerar uma reação. Então, assim, toda ação gera reação, mas entenda que a ação de você orar em contínua oração vai gerar um resultado favorável àquela sua oração. Você está entendendo? Desde que sua oração esteja conforme a vontade de Deus. Então, era da vontade de Deus ver Pedro liberto. Aquela igreja orava em contínua oração. Deus escutou aquela oração e imediatamente enviou o anjo dele para arrancar Pedro da prisão. Uma situação que aos olhos humanos parecia impossível, mas Deus promoveu libertação na vida de Pedro. Amém? Esta é a palavra que eu queria compartilhar com você nesta noite de hoje. Se você está orando pela vida, pela libertação de alguém, não desista. Não desfaleça. O mundo, o inimigo, as circunstâncias vão tentar fazer você desistir de orar. A oração é uma arma, um instrumento muito poderoso. Então, quando o inimigo ele consegue inibir a fé daquela pessoa através da falta de oração, aquela pessoa com o tempo ela passa a ceder ali a vitória para o seu próprio inimigo, né? Então, quando você deixa de orar, você deixa a sua fé vulnerável. Quando você deixa de praticar a oração, por mais que você diga, mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que orar, muitas vezes você vai se apresentar ali a Deus numa oração dentro do seu quarto, na sua intimidade, de uma forma que realmente você não vai ter palavras, mas ainda assim, nada disso impede Deus de olhar o seu coração. Então, tudo isso acontece na vida de Pedro. Pedro, eu quero que você imagine isso. Pedro está preso, está encarcerado, está ali algemado, há guardas do lado do Pedro, há guardas do lado de fora ali da cela, da porta da prisão. Ele está num lugar escuro, um anjo de Deus, ele vem, ele resplandece, traz claridade sobre um lugar que é trevas, quebra as algemas de Pedro e o guia, o direciona. Tá entendendo isso, meu irmão? O direciona para fora do interior daquela prisão. O processo de libertação é assim. Deus vem, Deus envia seus anjos, Deus promove uma libertação trazendo luz sobre a vida daquela pessoa, rompendo as algemas e conduzindo, direcionando ela para fora. Para fora. Então eu conheço muitas pessoas que eram viciadas. Eu conheço pessoas, meu irmão, que eram viciadas em crack. Em crack. E pessoas que colocavam filhos no farol, no semáforo, para vender doce, para pegar o dinheiro do doce das crianças, para poder consumir o crack. Então, você sabe o que eu estou dizendo, o quão é difícil uma pessoa se libertar, ser liberta do crack, né?
Aos olhos da sociedade parece que aquilo já não tem mais cura, que não tem mais jeito. Aos olhos da família, aquela pessoa muitas vezes é até abandonada, porque a própria família, ela com o tempo acaba abrindo mão, desistindo, falando assim: eu já tentei de tudo, eu não tenho mais jeito, o crack já acabou com a pessoa, não tem o que fazer mais. Então, a solução para todo tipo de cárcere, para todo tipo de prisão, desde que seja da vontade de Deus, desde que seja com contínua oração, essa pessoa pode ser liberta sim. Então preste atenção nisso, porque assim, através da oração de uma mãe, muitos filhos são libertos do vício das drogas. Através da oração de um pai, muitos filhos são libertos de acidentes. Você sabia disso? Porque Deus ouviu a oração daquele pai. Aquele pai, aquela mãe que estava orando: meu Deus, meu filho está saindo essa noite, meu filho vai eu não sei para onde, meu filho vai viajar, meu Deus, guarda ele, guarda a ida dele, guarda ele a volta dele, proteja ele, não deixe que nada de mal aconteça. Às vezes é uma oração até desesperada, de uma mãe que está angustiada, de um pai. Deus escuta essa oração. Deus envia seus anjos para proteger essa criança, para proteger esse moço, para proteger essa moça. E essa pessoa talvez ela não se dê conta, mas ela só conseguiu ir e voltar porque havia um anjo de Deus protegendo ela. Porque a sua mãe orou por ela. Porque o seu pai orou por ela. É a mesma coisa da filha de Jairo. Quando a filha de Jairo estava desfalecida, morta, ela não podia orar, nem pedir por ela mesma, ela estava morta. Mas Jairo vai até Cristo e fala: Senhor, minha filha está morrendo, me ajuda. E ele vai. Só que no meio do caminho, antes de chegar até lá, ele é interrompido pela multidão, e ele cura aquela mulher do fluxo de sangue. Ao mesmo tempo chega alguns mensageiros dizendo para que ele não incomodasse mais Cristo, porque a sua filha já tinha morto, já tinha desfalecido, já tinha morrido. Só que o que Jesus fala? Ele chega para aquela multidão e fala assim: não tem mais jeito. Eu até ia lá para curar ela, mas já que ela morreu, agora já não há mais o que fazer. Não, o que Cristo fala? Espera aí, vamos até lá. E quando ele chega lá, tá todo mundo velando aquela menina, chorando o luto dela, enlutando ela. E ele diz: calma, ela não está morta, só dorme. E o que aquelas pessoas fazem? Eles zombam de Cristo. Cristo fala o quê? Olha, Jairo, peça para que essas pessoas fiquem do lado de fora. João, Tiago, vem aqui comigo. Chama sua esposa, Jairo, vem aqui. Ele vai àquela menina, pega em suas mãos e diz: Talita cumi. Menina, levante. Aquela menina é ressuscitada pela palavra de Jesus. Algo que aos olhos dos homens era impossível. E ali ele olha e fala assim para a mãe da menina: dá alguma coisa para ela comer. Você está entendendo isso? Quão forte é isso, meu irmão? Deus libertou essa menina da morte. Deus libertou Lázaro da morte. Deus libertou Sansão no último segundo de vida dele, apesar dos seus erros. Quando ele se arrepende, Deus faz o cabelo dele crescer novamente e ele faz cessar aquela humilhação onde o Sansão empurra aquelas pilastras e todo aquele teto desaba sobre a cabeça dos filisteus. Deus, ele é justo. Você entendeu isso? Deus liberta, meu irmão. Deus liberta o encarcerado, aquele que foi injustiçado, aquele que está arrependido. Deus liberta o menino da vida do tráfico. Deus liberta o menino da vida de homicídios, de bebedeira, de ganância. Deus liberta o pai de família da vida da prostituição, da pornografia, de zona. Deus liberta essa mulher da idolatria. Deus liberta essa mulher do adultério. Deus promove libertação na vida de um ser humano. Quando esse ser humano está arrependido e pede por libertação, ou quando ele não consegue pedir, mas tem sempre alguém pedindo por ele, Deus envia seu anjo
para movimentar uma libertação. Só que essa pessoa precisa entender que ela foi liberta e ela não pode mais regressar da onde Deus tirou ela. E esse talvez seja o maior erro das pessoas nos dias de hoje. Muitas são libertas, mas passam por frustrações ou decepções e acabam regressando à antiga vida. Por isso que na palavra está dizendo assim, que aquela pessoa que vai e ela é liberta, às vezes de um espírito opressor, de um espírito inimigo, esse espírito sai a rodear a terra. E não encontrando lugar, ele volta da onde ele partiu. E ele encontrando a casa, e é interessante que a Bíblia fala no termo casa, ele encontrando a casa, que significa o coração, nós, ele encontrando a casa adornada e vazia, ele entra e traz consigo mais 7. O estado daquela pessoa passa a ser pior do que o anterior. Por isso muitas pessoas vão na igreja e aí elas recebem uma libertação a princípio. Então elas vão passar ali por um processo, vão receber uma oração e às vezes elas vão ser libertas ali de um vício, da bebedeira, do adultério. Só que essas pessoas, elas caem numa falsa alusão de que elas não precisam mais de Deus, de que elas não precisam mais caminhar na fé. E aí que está o erro. Porque aí elas saem da igreja com a sensação de estarem pisando em nuvens como libertas. Porém, passa-se um tempo, às vezes elas desanimam e voltam às velhas práticas, aos velhos hábitos. Enquanto isso, aquele espírito maligno está rodeando e ele vai bater de volta. E na hora que ele bate de volta, ele vai encontrar o quê? Ó, tá lá, tá vazio de novo. Tava me esperando. Por quê? Porque foi lá, foi liberto e agora continua vivendo do mesmo jeito que vivia. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar meus amigos e trazer comigo mais 7. Aí essa pessoa, muitas vezes, ela fala assim para você, poxa, parece que quando eu fui na igreja, parece que as coisas começaram a piorar na minha vida. Não é que começou a piorar, é que o Espírito Santo começou a corrigir o que estava de errado. Aí essa pessoa, ela desanima ou ela esmurece, porque hoje em dia, principalmente em grandes igrejas, quando você vai, você tem um impacto muito grande, aonde você sente uma presença, tem uma adrenalina, tem um entusiasmo, você sente uma euforia, e aquilo alegra o seu coração, você fica vitaminado, você quer viver algo novo. Porém, você tem que entender que isso é como se fosse um impacto, princípio, inicial. Depois disso, há um amadurecimento da fé, uma continuidade. Se você não amadurecer na fé, buscando a palavra de Deus, buscando ver uma vida de oração, de jejum, o que vai acontecer? Você vai desanimar, porque você vai deixar de sentir aquilo que você sentiu no princípio. Você está entendendo isso, meu irmão? Então, assim, Deus promove um impacto através de um encontro na vida do ser humano. Só que a partir desse encontro, Deus ele vai promover outras coisas relacionadas a amadurecimento, a revestimento na vida dessa pessoa. Então, é uma busca constante por revestimento. Então, tem gente que vai na igreja, é liberta, aí ela desanima porque ela deixa de sentir aquilo que ela sentiu no comecinho, e ela pensa que ela está fraca na fé, então ela vai deixando de orar, ela vai deixando de buscar, ela vai deixando de frequentar, e isso tudo é um engano que o inimigo promove no consciente dessa pessoa, ao ponto dessa pessoa se afastar de vez. Aí o que acontece? O estado dela, de quando ela chegou, se torna pior. Se quando ela chegou lá, ela era viciada em maconha apenas, né? E ela foi liberta, ela saiu, foi para o mundo. Quando ela voltar de novo, ela vai estar viciada na cocaína. E se ela for liberta e for para o mundo de novo, aí vai ser pior ainda, ela vai voltar viciada no crack. Você está entendendo, meu irmão? E qual que é o fim disso? A morte.
O salário do pecado é a morte. O ser humano precisa entender isso. E infelizmente, muito pouco você escuta isso hoje nas igrejas, nos altares, né? Muito pouco. É muito pouco você escuta alguém no púlpito dizendo: olha, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. Só que ela não mata na hora, mata aos poucos, começa matando a fé. É uma morte espiritual. Que é pior morte do que essa, meu irmão? A morte espiritual. Olha, Deus mesmo fala: não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode não só matar o seu corpo, mas lançar sua alma no inferno. Isso é grave. Isso é grave. Agora, preste atenção nisso, meu irmão. Se você sente, se você percebe que existe algo na sua vida que está aprisionando você, você tem que lutar contra isso. Ninguém vai lutar por você. Você precisa lutar contra qualquer tipo de vício, qualquer tipo de domínio. Porque o inimigo, ele é sutil. Ele vai usar coisas que pareçam insignificantes para te aprisionar. Por exemplo, uma série de TV. Né? Parece algo bobo, algo inofensivo, mas aquilo pode te aprisionar de tal maneira que você se afasta da sua família, dos seus filhos, você deixa de sair, deixa de viver, deixa às vezes até de jantar para conseguir assistir até o último capítulo da última série. E quando acaba você fica insatisfeito porque você quer saber quando vai ser a próxima. Você quer continuidade. Então são coisas que parecem ser insignificantes. Então tem pessoas que são viciadas, por exemplo, quer ver um exemplo que para muitas pessoas parece algo bobo? Tem pessoas que são viciadas em café. Eu era viciado em café. Eu bebia 2, 3, 4 litros de café por dia. Se eu ficasse sem beber café, me dava uma dor de cabeça tremenda. Agora eu vou te perguntar, isso é bom? Não é bom. Por quê? O café com o tempo vai gerar, tem os benefícios, mas também tem os malefícios. Vai gerar em você gastrite, úlcera, entre outras coisas, azia. Café demais, muito açúcar. O açúcar fermenta dentro da garrafa térmica, aquilo vai fazendo mal para a sua saúde. E se você se torna vício, dependente do café, você fica até de mau humor. Você vai trabalhar, se não tiver café, você fica insatisfeito, seu trabalho não rende. Você precisa de um café para despertar, precisa tudo exagerado, tudo demais, tudo que queira exercer algum tipo de domínio sobre você, seu corpo, sua saúde, sua mentalidade, não é bom. Não é bom. Você entende isso, meu irmão? Porque nós somos o quê? Somos casa, né? Você entende isso? Somos feitos para sermos casa. Nós fomos feitos para sermos moradas. Moradas de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que quer habitar em nossos corações, trazendo paz, trazendo amor, trazendo tranquilidade sobre nossas vidas. Só que se essa casa aqui, ela está sendo sucateada, ela está sendo desleixada, está sendo abandonada, ela vai suportar até um certo tempo. Mas vai chegar um momento que ela não vai aguentar mais. Ela vai começar a pagar pelas consequências, os resultados de uma inadimplência, de uma negligência. É simples assim. Você tem uma casa, você mora num lugar, não mora? Se você deixa de fazer manutenção nessa casa, você deixa de trocar uma tomada, você deixa de arrumar uma porta que está emperrada, você deixa de arrumar uma janela que está quebrada, com o tempo vai se acumular tantas coisas quebradas dentro dessa casa que a hora que você vai ver, somente uma reforma completa para dar um jeito, não é isso? Então é isso, né? Hoje eu ouvi isso, eu quero falar isso para você. Vou repartir com você esse pão. O ser humano, ele tem mania de deixar acontecer para tomar alguma atitude. Isso é um grande erro. Realmente a gente não precisa esperar acontecer algo para a gente tomar uma atitude na nossa vida. A gente tem que fazer acontecer.
porque é isso que Deus espera de nós. Deus ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas que também tenham atitude. Qual que é a nossa atitude? Buscar pela libertação, buscar pelo renovo, não ser liberta nenhum tipo de vício deste mundo. Deus, olha, Cristo pagou um alto preço pela nossa liberdade. Quando ele fala assim, não vos coloquei novamente debaixo do jugo do pecado, todo dia eu falo isso, é porque a pessoa perde a sua liberdade para o pecado. Quer maior mal neste mundo do que o pecado? O pecado ele magoa, ele fere, ele mata. O pecado traz doença, traz adversidade, traz problema, traz dificuldade. O pecado traz miséria sobre a vida da pessoa. O que o pecado traz de bom para você? Nada. Nada. E o pecado ele cobra caro, meu irmão. Ele cobra caro, sim. O maior inimigo que existe na sua vida, eu vou te deixar bem claro para você entender isso. O maior inimigo que existe na sua vida não é nem o próprio Satanás. O maior inimigo que existe na sua vida é o seu próprio pecado. Ele pode te impedir de entrar no céu. Porque se você não reconhecer o seu pecado, você não confessar o seu pecado, você não abandonar o seu pecado, o que será de você? Então, meu irmão, quando tudo isso aqui acabar e o fim do mundo acontecer, e o apocalipse acontecer, e Jesus Cristo voltar, quem vai poder estar lá na terra? Quem vai poder estar aqui na terra gritando assim: eu sobrevivi. Eu resisti. Você entendeu isso, meu irmão? O quão precisamos de Deus e que sem Deus não somos nada. Você entendeu que a gente não está mais vivendo o nosso tempo. A gente já está vivendo o tempo de Deus. Você entendeu isso? Você reparou como que os dias estão passando rápido? As semanas, os meses. Já estamos em 2024. Daqui a pouco 2025, 2026. Nós não estamos mais vivendo o nosso tempo. Nós estamos vivendo o tempo de Deus. Isso é claro, é óbvio. Então, quando a gente entende que agora a gente não vive mais o nosso tempo, a gente não vive mais a nossa vontade, nós não temos mais tempo a perder. Não temos. Isaías 55:6 é bem claro quando ele diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto, existe um tempo limitado sobre a vida da humanidade. Então, meu irmão, diante de tudo isso que eu te disse, através do livro de Atos, capítulo 12, o que eu quero garantir para você é que, conforme a palavra do Senhor, existe sim libertação para a vida dessa pessoa que você está buscando, ou até mesmo para a sua própria vida, se é assim que você tem buscado. Só que você não pode mais perder tempo. Você não pode deixar de orar. Não é hora de baixar a guarda. Continue perseverando em oração. O resultado virá quando você menos esperar. Amém? Que a graça de Deus seja sobre sua vida. Compartilhe essa palavra e esta mensagem com mais pessoas para que elas sejam também agraciadas com o Evangelho de Cristo. Não são muitas pessoas que têm acesso a esta palavra, até porque não são muitas pessoas que estão sempre disponíveis para ouvir 1 hora, meia hora do Evangelho de Cristo. Mas se você se dispôs a ouvir essa palavra e essa palavra falou no seu coração, você sabe que ela é fiel e verdadeira porque vem da parte de Deus. Compartilhe com mais pessoas, porque talvez essa pessoa te escute. Ela não vai me escutar porque ela não me conhece. Mas ela te conhece, porque ela te conhece, ela pode ouvir o que você ouviu aqui hoje. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço em nome do Senhor Jesus. Amém.